Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar aí do planeta. Eu sou Rodrigo Terra, cofundador e Chief Technology Evangelist da Árvore, Immersive Experiences. E eu estou aqui para a gente falar sobre Virtual Production e o cruzamento aí entre o universo do audiovisual e o universo dos games, né? E aqui eu estou com o Paulo Souza, que é um grande amigo e agora, né, trocando aí de cargos, era evangelista aqui de Brasil, agora está aí indo para o relacionamento com desenvolvedores, ele conta um pouquinho. Estou com o Thiago Carneiro também aqui, que trabalha na Pixelmondo, também está na Epic, também trabalhando com a área de educação orientada principalmente para Unreal. Vou deixar com que eles se apresentem. Paulo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. Bom, meu nome é Paulo Souza, sou um cara que estou na indústria de jogos já faz algum tempo, fundei algumas empresas aqui no Brasil, provavelmente vocês não conhecem, mas enfim, uma delas ajudei a fundar uma empresa chamada Playlore, uma das primeiras empresas de outsourcing, de external development aqui do Brasil, e enfim, estamos nessa pegada já há alguns anos, trabalhando com games. Trabalhando na Epic já há alguns anos também, recebi essa missão há alguns anos de ser evangelista aqui no Brasil, fazer um mercado, não só de jogos, né, mas todo o mercado de computação gráfica aqui no Brasil, a utilizar Unreal Engine, computação gráfica em tempo real, e agora aí num período de transição para um cargo de relações com desenvolvedores internacional, mas ainda com o pé aqui no Brasil, cuidando com carinho dos nossos desenvolvedores, dos nossos artistas, porque para a gente é super importante o mercado latino-americano. Maravilha. Obrigado por me receber também, Rodrigo. Meu nome é Thiago, trabalho como Lead Unreal Journalist na Pixelmondo, um Education Advisor na Epic. Minha experiência é mais na área de VFX e acho que é isso. A gente fala mais sobre isso durante a entrevista. Maravilha, eu acho que a gente até, inclusive, são os perfis complementares, né? Tanto do Paulo quanto do Thiago, mesmo dentro da Epic, a gente sabe da atuação da Epic já de muitos anos, em entender que uma game engine ou uma graphical engine ou um motor gráfico ali poderia ter um potencial muito para além, né, da construção de um jogo, né? Então a Epic foi uma das primeiras, se não a primeira a entender o potencial, né, em que esse tipo de tecnologia poderia sair do mundo dos games para outras indústrias, principalmente a do audiovisual. Eu acho que eu queria, na verdade, fazer uma primeira pergunta, até para a gente ir caminhando do simples para o complexo, que na visão de vocês e o que vocês podem trazer, principalmente para aquele produtor, não para aquele diretor ou para quem está no mercado de audiovisual, que está começando a tatear e entender um pouco o que a gente está falando, o que é Game Engine e por que ele é um potencial uso para outras indústrias que não só, ou para além dos jogos, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, o Paulo, depois o Thiago também. Tá. Bom, grande diferença de você fazer gráficos com a Game Engine para tudo aquilo que a gente fez até hoje na indústria de cinema e em outras indústrias é porque a Game Engine você consegue criar gráficos que eles são desenhados, eles são renderizados em tempo real. Isso já traz uma vantagem absurda em relação à maneira como a gente fazia isso na indústria, porque você consegue ter o feedback visual de como vai ficar ali a sua obra ou um pedaço da sua obra em tempo de render, né, em tempo real. Você não precisa mandar isso para um computador que vai demorar para te mostrar o resultado final. Isso por si só já te dá um ganho de produtividade gigante. Mas a real diferença mesmo é que por você conseguir desenhar gráficos em tempo real, você tem a possibilidade de que esses gráficos sejam interativos, né? Então, não necessariamente aquilo que está acontecendo naquele visual precisa ser algo estático, algo que foi preparado anteriormente e que é definitivo, né? Na realidade, você pode fazer com que aquele visual seja adaptativo a outros elementos ou a outras configurações que você tenha na sua cena. E essa abertura que Game Engine te dá de poder fazer esses elementos interativos abre um leque criativo gigantesco
não só de diferentes possibilidades para você utilizar, por exemplo, o Unreal para fazer um cenário de um filme, ou, por exemplo, para utilizar o Unreal para fazer a parte de composição de iluminação, como para você poder fazer um show ao vivo, um cenário de um show ao vivo, ou misturar animação real com animação virtual, ou seja, o fato de ser real-time te dá N novas possibilidades de utilizar o audiovisual para outros tipos de produtos que era mais difícil você integrar audiovisual com eles. Boa, Thiago. Na tua experiência agora, principalmente Pixelmondo e Epic também, sendo um especialista em Unreal ali para VFX, na hora que você precisa explicar para alguém que está, enfim, começando a entender desse universo, né? Qual que é a grande vantagem, você que já está como especialista aí, qual que é a grande vantagem de você trabalhar com Unreal na pós-produção? Né? O que você vê de grande vantagem? Quando a gente conversa com os diretores de fotografia ou os diretores de produção, a gente tenta sempre mostrar exemplos práticos, né? Porque só dizer porque o Unreal é interessante não é suficiente, mas quando a gente mostra para eles que eles têm a habilidade de, durante a filmagem, ou a blocagem, ou previs, poder fazer mudanças significativas no visual da cena, na orientação da blocagem dos atores, na orientação talvez do set de filmagem, realmente abre um leque de possibilidades para eles poderem fazer mudanças no set, né? Em vez de gravar tudo e esperar para na pós-produção fazer uma mudança drástica que pode ser que acabe gerando altas horas de overtime durante o processo. Eu acho que quando a gente fala de produção virtual e VFX usando o Unreal Engine, é interessante lembrar também que são várias etapas que caem nesse guarda-chuva de produção virtual. Não é só o Mandalorian com a LED, também a parte de previews, que também é acelerada dentro do Unreal. A gente fazia o previews antigamente com Maya. Então, se a gente faz o previews agora com Unreal, quando a gente faz no Maya, dificilmente a gente vai ter tempo de fazer a cena ficar bonita, porque para ficar bonito e renderizar vai demorar tempo de renderização. E o objetivo do previews é ser rapidão, né? Você tem que sair rápido aquela sequência de animações. Então, quando a gente mostra para o diretor a diferença entre o previews ortodoxo, que a gente usa geralmente, que é aquele cena do Maya, tudo cinza, e um preview do Unreal, que já sai com a iluminação já blocada, já sai com shader já arrumado, tem partículas que já podem dizer, por exemplo, para o diretor, no dia da filmagem, quando a gente for fazer essa cena em específico, a gente vai precisar ter uma equipe de pirotécnicos para poder fazer uma explosão nesse local. Ou a gente vai precisar de tantas partes de staging criadas para isso. Então, eu acho que é um exercício em pré-produção para que a pós-produção seja mais rápida, no caso. Então, a gente faz as decisões são tomadas antes, e o diretor consegue locar a ideia antes e experimentar para ver o que vai ser bom ou não, e acaba economizando também durante a produção no final. Então, acho que esse é o maior ponto que a gente tenta passar para os diretores e diretores de fotografia no set de filmagem. E até puxando esse gancho, imagino que não só diretores de fotografia e os diretores em si, né, como diretores gerais, etc., mas acredito que a própria produção também, se ela tiver alguma proficiência ali em usar Unreal, por exemplo, como uma ferramenta de planejamento, né, como você estava comentando, imagino que isso pode acelerar muito, principalmente, eu lembro, enfim, né, eu venho do audiovisual, né, então na hora que a gente fechava o set, na hora de fazer o planejamento, enfim, era cenógrafo, trazer o diretor de arte, o cenógrafo, o diretor de fotografia, senta todo mundo junto, começa a fazer o planejamento, enfim, fazer a blocagem, quebrar o roteiro, começar a fazer storyboard, etc., né? O planejamento de set é um ótimo uso do Unreal. Eu lembro de uma produção que a gente trabalhou para Netflix chamada Nightbooks, que no início da produção, a equipe do set de filmagem, eles não tinham muito interesse em utilizar Unreal. Na verdade, eles estavam bem em pau da vida que eles estavam utilizando Unreal. Eles não queriam saber de Unreal. Eles falaram, isso vai criar mais problema para a gente, o diretor vai pedir mais coisa, não tem tempo. Mas no final da produção, eles estavam apaixonados, porque a gente conseguiu testar tantos sets, né, virtualmente, né, e blocar as câmeras virtualmente antes deles fazerem realmente os props físicos, que eles acabaram economizando dinheiro, acabaram economizando tempo de filmagem também. Essa produção, só para deixar claro para todo mundo, é uma produção live action ou é uma produção de animação em tempo real? Não, live action.
Foi live eu action. acho que Nesse isso que é caso, legal comentar um pouco, porque às vezes a gente acaba falando, né, quando a gente usa muito VFX, 3D, tá, a gente está falando de animação, né? Só de CG, né? é. Na verdade, É, não, né? e a Não, gente, esse acho que foi é para legal a gente colocar. comentar um pouco que é para live action que a gente está falando, né? Já saber como eu ia filmar todo o talento. O filme em questão tinha crianças, então tem algumas leis no Canadá que só pode filmar meio expediente com crianças, então o tempo de produção já era menor, né? Então eles estavam realmente querendo economizar o máximo possível e gravar o mais rápido possível. Então a gente fez literalmente as cenas mais importantes do filme inteiro, às vezes imprevisto, como qualquer produção de Hollywood faria, mas do jeito que a gente fez, essas cenas do Unreal, elas influenciaram a montagem dos sets de filmagem, né? Só que geralmente, quando você faz isso, sem poder ver, fica tudo em cinza, você não tem uma ideia muito boa de como o filme vai ficar no final. Mas no final, vendo o render da Unreal, vendo o resultado final, é tipo igual, inacreditável. Eu acho que o diretor ficou apaixonado, ele agradeceu a gente, falou assim, nossa, isso é incrível. Então, realmente é uma ferramenta poderosa para as pessoas que estão envolvidas na cinematografia para poder trabalhar de forma mais efetiva. E falando um pouco, a gente entrou um pouquinho em tecnologia, depois eu quero entender com vocês como é que a gente embarca, né? Como é que a gente faz o onboarding aí de uma produção para o uso do Unreal nessas diversas etapas. Mas antes eu queria explorar um pouquinho mais em relação a tecnologias, né? E falando um pouco também do próprio papel aí da Epic nesse processo, né? A gente vê a Epic construindo ecossistemas, né? Então, tanto para gaming, também construindo um ecossistema muito forte para a produção virtual e para essas diversas etapas, né? Às vezes, quando o produtor fala assim, legal, então eu vou adotar Unreal aqui, achei bom, vou ter que botar meus computadores no set, vou ter que contratar o pessoal da pós para colocar lá, mas e aí? Né? Como é que está a tecnologia hoje, soluções turnkey, ou é muito faça você mesmo, a gente tem que produzir traqueamento de câmera, ou a gente já tem soluções no mercado também totalmente integradas com o Unreal. Como é que está o ecossistema para a produção virtual, desde set, no uso de set, né, no uso de animação em tempo real e no uso também de pré-visa e planejamento? Como é que está o ecossistema preparado para trabalhar com a Game Engine? Paulo. Ah, sou eu? Pode. Eu não vou falar muito, não, vou deixar mais para o Thiago falar depois, Legal. mas o que eu posso dizer é que, apesar da gente já estar muito avançado e ter avançado muito, a resposta, Rodrigo, é o meu termo. A gente já tem muita ferramenta que já vem integrada com o Unreal, pensada, tem um departamento dentro da Epic que desenvolve só ferramentas para Virtual Production. É um dos focos. Claro que a gente tem vários outros focos, como HMI, que é Human Machine Interaction, entre outros, né? Entre outros usos não games. Mas Virtual Production é um caso de uso da Unreal Engine que tem uma demanda muito grande e a gente tem uma equipe dedicada relativamente extensa cuidando disso. Tem muitas ferramentas, várias ferramentas estão sendo adicionadas. A Unreal 5 especificamente traz um pacote novo de ferramentas voltadas para Virtual Production, mas a resposta é o meio termo. Em partes, a gente está correndo para solucionar alguns dos problemas que o pessoal de produção virtual tem, ao mesmo tempo que ainda vão existir alguns problemas de produção virtual que ainda requerem a solução dos próprios desenvolvedores, até porque são problemas que muitas vezes são específicos do que você está filmando, né? Do produto que você está filmando. Mas, enfim, o Thiago acho que pode falar um pouco mais, e com um pouco mais de prioridade, já que é o campo dele. É importante lembrar também que a Epic trabalha com as pessoas que estão produzindo esse tipo de produção. Então, geralmente, as necessidades de estúdios específicos, produções específicas, eles passam para a Epic tenta auxiliar e acabam virando tools, acabam virando funcionalidades, né, em novos releases também. E, além disso, tem todo um ecossistema de parceiros também da Epic, outras empresas que usam Unreal com algum plugin ou algum software em cima para poder solucionar algo específico, se for, por exemplo, tracking de câmera para estúdio de live broadcast, né? Por exemplo, está assistindo o jornal, tem uma extensão de set, tem que fazer o tracking em tempo real, existem Zero Density, Isotope, o Pixeltope, são outras soluções que rodam em conjunto com o Unreal. Na questão de produção virtual, os parceiros que fazem o hardware, às vezes,
providenciam soluções dentro da Unreal Plugins ou blueprints que a gente pode utilizar. Então, eu sei, parceiros de tracking, parceiros de LEDs, todos eles, às vezes, têm in-house, né, departamentos de R&D, que são Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, eles mesmo desconstroem a engine, pegam o que a gente está dando de padrão e customizam para que isso seja atenda uma necessidade específica de algum cliente, né? Existe um ecossistema. Não, eu vejo também muito a contribuição de produções ou de tecnologia gerada em realidade virtual também, que agora está se mesclando com tecnologias também dentro do set, né, para ter um output, uma saída em 2D, né, enfim, numa live action, etc. A gente viu várias ferramentas, até mesmo um pouquinho antes, até o mais ou menos paralelo aí ao clássico ali do Stagecraft ali do Mandalorian, né, que é a tecnologia que usa Unreal, né, junto para poder fazer ali a extensão que eu acho muito engraçado chamar de extensão, porque é o cenário, né? A única coisa que a gente tem ali são um primeiro plano com algumas coisas ali de elementos cenográficos, né? Mas é o cenário, né? Eu acho muito engraçado chamar de extensão aqui. Não deixa de ser uma extensão, né? A extensão imagina, máxima. claro, mas é porque como a mágica toda acontece ali de você, de fato, fazer uma pequena só construção cenográfica, você tem até as telas de fato de LED trazendo para você às vezes até segundo plano, né? Nem a gente está falando de plano de fundo lá no fundo, né? A gente está falando realmente de planos muito próximos também, trazendo Você uma ficaria qualidade surpreso. Desculpa, você ficaria surpreso com a quantidade de coisas que a gente coloca no Unreal, no painel, que parecem que são realmente o stage, mas é tudo virtual. E toda hora tem um ator que está andando distraído, acerta a cara no LED, ou cai dentro do buraco entre o LED e o stage, toda hora. É Realmente... maravilhoso. É muito bom. E tem as outras tecnologias também que eu lembro muito ali. A gente está falando, enfim, dos cases, né, de fora, mas que são cases que já tem algum tempo e a gente sabe que tem empresas já no Brasil trabalhando com esse tipo de tecnologia, por exemplo, que também foi desenvolvida por Rei Leão, né, o Previs, principalmente feito ali pelo Jon Favreau, usando ali tecnologia de realidade virtual e Unreal para fazer o planejamento de cenas ali numa versão 2000, uma versão dos anos 2010 ali do que seria aquela usada no Avatar ou do Lord of the Rings, né, do Senhor dos Anéis. A gente vê também muito desse equipamento que foi desenvolvido para a realidade virtual sendo também empregado, né, na produção, principalmente, enfim, tracking de câmera, etc. E eu falando sobre isso, né, falando sobre equipamentos que estão já disponíveis no mercado aí na prateleira, como é que é a visão de vocês em relação à economia, né? Porque a gente fala muito de virtual production em termos de qualidade gráfica, de aceleração de pipeline, de entrega e etc. Mas, de fato, quando a gente está falando ali de números, né? Quando você põe na ponta final do orçamento, traz de verdade uma economia para a produção em si? Né? Na visão de vocês, assim, estando dentro, de fato a gente consegue fazer com que a produção, na sua extensão, a gente tenha uma economia ali de budget, de orçamento? Depende da produção. A gente tem que entender que produção virtual, quando a gente fala produção virtual, de novo, uma umbrella que a gente fala em inglês, é um guarda-chuva de várias tecnologias dentro que são acessíveis, outras que não são tanto. Depende muito do tipo de produção que você está fazendo e do uso também. A produção virtual não é uma chave que abre todas as fechaduras, né? Se for uma produção, vou dar um exemplo aqui, fazer um brainstorm. Se for uma produção, a gente precisa filmar no Egito. A gente está fazendo a série do Disney Plus, por exemplo, Moon Knight, tem que filmar no Egito. Está no meio de uma pandemia, não tem como levar todo o crew para poder ir ao Egito, precisa tirar passaporte para todo mundo, é muito caro levar, não pode acessar talvez os locais porque estão fechados por causa da pandemia, etc. Talvez nesse caso a produção virtual faça sentido, mas o impacto no meio ambiente é menor também. Então nesse caso faz sentido para a produção fazer tudo num stage em Los Angeles, ou em Toronto, ou em Vancouver, e eles economizariam dessa forma. Mas existem casos que talvez seja mais barato filmar realmente no set real. Então fica difícil dizer exatamente se é mais econômico ou não. Se você está fazendo uma produção virtual, você sozinho em casa, você tipo um guerrilha filmmaker, se você está fazendo tudo sozinho,
está usando todas as ferramentas do Unreal, você tem o seu iPhone, né? Você pega o seu iPhone, usa o seu iPhone como se fosse o virtual camera para poder fazer a blocagem. Você usa o seu iPhone para fazer o tracking da face, está fazendo um projeto de animação. Então, nesse caso, você economiza bastante, porque você sozinho está fazendo trabalho de 10 pessoas. Então, realmente depende do tipo de tecnologia que a gente está falando, qual o tipo de produção que está sendo utilizado. Você vai ver que os filmes da Disney quase nunca vão usar a produção virtual. Todas as decisões que eles fazem são sempre na pós-produção. Então, realmente depende do projeto. É mais fácil a produção virtual ser utilizada em propaganda, né, advertising e TV shows, né, que já é tudo locado, já tem um enredo, do que nessas mega produções. Então, realmente depende. Eu acho que na maioria dos casos, ainda assim existe uma economia. Se a economia é $100 mil ou 1 milhão, fica dependendo realmente do tipo de produção que você está criando. Claro. Só adicionando o ponto, eu acho que o fato também de você, independente da fase que você esteja na produção, seja na fase de blocagem ou até na fase de produção final, de pixel final, o fato de você poder ter um pouco mais de flexibilidade na hora do improviso e de mudanças, eu acho que isso por si também já traz ganho de eficiência no final da produção. Antigamente, se você cometer um erro, ou se o diretor tiver um estalo criativo que ele achar que algo tem que mudar na produção final, obviamente você vai ter um custo absurdo, você vai ter que voltar ou refilmar ou sei lá o que, ou tentar mexer na pós. E quando você tem quando o diretor está podendo interagir com aquela cena final ali em tempo real, né, no engine, ou seja, não só a gente traz de volta um pouco a maneira como se fazia filmes antigamente, onde o diretor tinha a capacidade de improvisar um pouco mais ali durante o set de filmagem, mas obviamente você consegue fazer isso de uma forma muito mais barata do que no método de produção que a gente tem normal hoje. Alteração de cena, por exemplo, você puxou um assunto interessante. Alteração de cena, que a gente fala alteração na pós. Vamos recompor na pós, né? O tipo de informação, por exemplo, quando você está fazendo, não falando de animação em tempo real, né? Full animation, feature films, nem nada disso, mas falando sobre o live action, né? O quanto, e aí até para o Thiago que está bem dentro disso no dia a dia. É possível recompor a cena de uma maneira muito mais rápida mesmo, se você fizer usando, por exemplo, as telas de LED, mas e se eu precisar falar assim, cara, eu preciso adicionar uma segunda lua aqui, essa Tatooine aqui, o cara errou ali no cenário e não deu certo, aqui precisamos inserir a segunda lua, e aí? Você acabou de falar o que todo diretor fala. Preciso de um outro planeta aqui no fundo, toda hora. A gente está trabalhando em Star Trek agora e a gente acabou de finalizar Avatar The Airbender. E praticamente todas as cenas, sem exceção, tiveram alterações no set de filmagem. Só que a gente, claro, né, a gente tenta imaginar qual vão ser as coisas que os diretores podem pedir, e sempre, tipo assim, o fundo, eu queria que essa lua tivesse um pouquinho mais à esquerda, porque vai ficar na direita do rosto do personagem principal, vai ficar um enquadramento legal. Então, geralmente, a gente cria essas funcionalidades antes da gente filmar, né, e a gente habilita isso usando os DMX. Então, tem uma pessoa que fica no painel de controle apertando os botões, explosão, bum, no fundo sai uma explosão, lua, move um pouquinho para o lado. Então, é essa pessoa, mas a gente chama os Unreal Operators, eu quando tem filmagem eu sou um desses, a gente está lá no set de filmagem, enquanto tá filmando, entre os breaks de cada take, a gente faz as mudanças que o diretor pede, a gente usa um monte tem uma ferramenta no Unreal que é a melhor que existe, chama CCR, Color Correct Regions, que é como se fosse realmente o Photoshop, botar uma correção de cor, e a gente usa isso para tudo. Tá muito escuro o fundo, joga lá, conserta. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer. Se for uma mudança muito grande, por exemplo, tem uma versão que a gente vai filmar hoje desse planeta que a cidade está inteira, tem a versão desse planeta que a gente vai filmar que a cidade está destruída. A gente tem que planejar isso, né, antes do dia da filmagem. Dá para fazer mudanças no dia? Dá, mas aí a gente está comendo o tempo de produção, porque não é só o nosso tempo que vai estar lá. Qualquer mudança que a gente fizer no Unreal, vai ter que ter bake de luz, vai ter que setar material, etc. E quando a gente está fazendo isso, as outras pessoas estão esperando, né? Então a gente não pode também segurar a produção por horas. Acontece de vez em quando o diretor chega no dia e fala, não, isso aqui não é o que eu quero, vamos mudar tudo, todo mundo senta no computador por 2 horas, faz a mudança que quer, mas não é o normal. No início, acontecia bastante, mas hoje em dia, depois da primeira leva de environments, né, os diretores começam a entender mais ou menos a linguagem,
E eu acho que eles mesmos conseguem comunicar de uma forma que a gente entende melhor qual vai ser as necessidades do dia de filmagem. Então, a gente consegue planejar de forma mais eficiente. Então, hoje em dia, as mudanças são muito mínimas. Assim, tá muito escuro ali, pode subir um pouquinho a luz, pode mover essa lua um pouquinho para cá, isso é nada. Não é uma mudança muito grande. Pô, Quer dizer, esse não tem prédio, modelador no set mais, é isso? Não tem lá um modelador ali. de vez em quando tem o diretor novo, de vez em quando tem sempre alguém ali para fazer uma mudança de última hora. Geralmente não modeladores, mas matte painters, com certeza. Tem sempre uma pessoa ali de DMP, né, Digital Matte Painting, para fazer uma mudança. Se precisar, sei lá, né, o céu está com muita nuvem, chega umas nuvens, essas coisas assim. Qualquer coisa Então precisar eu acho que o que é muito, eu acho que interessante e importante, na verdade, até para a gente poder embarcar nessas novas, eu falo assim, desse conjunto, como você falou bem, né, desse guarda-chuva de novas ferramentas, mas que trazem um novo tipo de olhar e visão sobre o que é uma produção, né? Do como se fazer uma produção. Eu acho que o interessante também é pensar que a gente está começando a citar aqui alguns técnicos, algumas áreas de conhecimento que muito provavelmente numa produção mais tradicional, né, ou blocadinha linear, né, pré-produção, produção, pós-produção, essas pessoas ficam em silos separados que só se comunicam, né, depois que você põe passa de uma etapa para outra, né? E o que a gente vê que no guarda-chuva da produção virtual, a gente traz aí a pós para até antes da pré-produção, né? Talvez a gente esteja falando de trazer a pós para o writer's room ali, para junto da turma do roteiro, para poder entender ali o que é possível ou não é possível fazer, né? Com certeza. Isso ajuda também os diretores, talvez não tivessem contato com a equipe de VFX anteriormente, a entender a dificuldade que algumas coisas apresentam para o projeto, e às vezes eles reescrevem o roteiro de uma forma que account, né, que tome essas dificuldades como parte da produção. Eu acho interessante, é mais pré do que pós hoje em dia, praticamente. Eu acho que é muito isso, assim, acho que a gente está chegando num momento também em que essa diferenciação entre pré e pós é um negócio que a gente vai ter que usar novas palavras para definir, porque não necessariamente pós-produção é pós a produção, e sim está virando pré. Eu acho que a gente vai precisar inventar uma nova forma, né, de qualificar. Esteja começando a ficar parecido com game, né? Desenvolvimento de jogos. É isso que eu ia falar, exato. Eu acho que é muito, eu acho que vendo o olhar, né? A gente vendo como a coisa está caminhando, o Paulo matou total. Eu acho que a gente está fazendo com que a produção de fato do audiovisual comece a ficar muito parecida com o pipeline de produção de um jogo. E falando nisso, eu queria que vocês comentassem assim, eu queria falar de onboarding, queria falar de profissionais, né? E de quem pode ajudar a indústria do audiovisual nesse movimento de adoção desse guarda-chuva todo de tecnologias e conhecimento. Né? Quem são os profissionais hoje ou que são já habilitados para trabalhar com Unreal, ou como se fazer um embarque de uma produção, por exemplo, de uma produtora que tem ali. Porque estamos falando da realidade brasileira, a realidade latino-americana, nem toda produtora tem um time de VFX, né? Nem toda produtora tem uma pós-produção gigante, né? A gente tem as pós-produtoras, né? Aqui também, né? Como a própria Pixelmondo, mas a gente tem as empresas aqui. Como é que essas empresas fazem o embarque? Com quem que eles podem contar no mercado? Né? Obviamente, além da Epic, mas como direcionar e guiar aí as produtoras e as outras, enfim, outros tipos de produção audiovisual para começarem a navegar, tanto em termos de profissionais quanto em termos também de quem recorrer no mercado. Eu começo? Manda ver. Acho que vai haver, Rodrigo, um movimento um movimento paralelo. Vai haver, não, já está havendo, né? Um movimento em paralelo em duas vias. Primeiro é que tem um ponto. As pessoas mais qualificadas hoje para utilizar Unreal e engine em tempo real para fazer qualquer uso, qualquer coisa em engine em tempo real, são pessoas que vêm da indústria de jogos. Né? A indústria de jogos já está lidando com engines em tempo reais e shaders e gráficos em GPU há mais de 2 décadas. Então, eles são as pessoas mais qualificadas para fazer isso. Agora, há também o pessoal de efeitos visuais, de cinema, TV e animação, eles
também são muito acostumados a aprender novas tecnologias muito rápido, né? Se você olhar como se fazia filme, VFX e animação há 10 anos atrás e como se faz hoje, é completamente diferente o nível de tecnologia que a gente usa, os processos são parecidos, mas também é um pessoal que se adapta muito rápido e aprende muito rápido. Então, vai seguir por esse caminho. O pessoal de animação também vai começar a aprender Unreal, vai começar a entender computação gráfica em tempo real. E aí, nessa questão de onboarding, a recomendação geral, acho que o Thiago pode falar um pouco mais prioridade sobre isso, mas a recomendação geral que a gente pode dar hoje, apesar de a gente já ter cases muito avançados e exemplos de filmes e empresas utilizando Unreal, que já estão fazendo projetos muito avançados, mas ainda assim, acredite se quiser, ainda é um pouco a gente ainda está um pouco no Velho Oeste nessa tecnologia. A gente está muito no início ainda dessa tecnologia. Então, ainda o terreno ainda dá para ser explorado por muita gente. Assim, a corrida do ouro ainda tá rolando. A gente não chegou numa etapa de consolidação do mercado ainda não. Então, ainda dá tempo de quem quiser se integrar nessa tecnologia, quem quiser colocar sua empresa para começar a utilizar essa tecnologia, literalmente aprender mesmo, né? E aí contratar profissionais que você consiga colocar ali para estudar e começar a testar pequenas produções. Mas acho que o caminho hoje é meio esse. É um caminho ainda é um caminho exploratório ainda. Para todo mundo, não só para quem tem uma pequena produtora que está começando a aprender Unreal, mas acredite se quiser, pelo menos o que a gente vê, acho que o Thiago pode falar isso com mais prioridade que eu, algumas coisas que eu vi aqui no Brasil. Acho que hoje no Brasil, case de produção virtual e de uso de game engine, acho que dificilmente tem alguma empresa que faça alguma coisa no nível da Globo e assim, mesmo dentro da Globo, tem coisas que são um nível altamente exploratório. Assim, os caras têm horas que estão fazendo ciência mesmo ali e desenvolvendo coisas novas para poder chegar no resultado que eles querem. Então, essa é a mensagem assim, que eu queria deixar. Ainda é muito exploratório e ainda tem espaço para todo mundo entrar ainda não está consolidado. Então, quem meter a cara para aprender vai se beneficiar muito. Até puxando para o Thiago, é até legal que você trouxe, Paulo, também, porque cases como a Globo ou como a Disney são grandes corporações de mídia, né? Acabam também fazendo desenvolvimento, uma pesquisa de desenvolvimento interna, muito, claro, para dentro do negócio, desenvolvendo tecnologia que acaba sendo crucial ali para o seu próprio negócio, né? Mas quando a gente está falando também do mercado, quer dizer, como é que a gente apresenta essas soluções, como é que a gente estimula, né, lá o animador 3D, ou um assembler, né? Como é que a gente cria um cara que junta cenas, né, lá dentro do Unreal? Como que a gente apresenta esse conhecimento também, né? Como é que a gente compartilha esse conhecimento e faz com que as pessoas embarquem, né, principalmente na tecnologia e comecem a mudar a sua forma de trabalhar? Eu estava tentando me desmutar, perdão. Eu acho que no atual momento que a gente está, como o Paulo falou, ainda é muito embrião, né? Tem muita oportunidade, tem muitas novas empresas aparecendo, mas a gente tem que lembrar também que todas as empresas estão tentando colaborar, né? Porque uma empresa que chega num tipo de workflow específico não tem muito por que não compartilhar com as outras empresas, porque a gente quer saber como é que as pessoas estão chegando no mesmo frame rate, tá utilizando as mesmas ferramentas que estão utilizando. Então, muito do conhecimento é compartilhado em todas elas. E se a pessoa quer entrar, se a pessoa que está assistindo isso agora está querendo entender mais sobre o segmento, quer aprender mais sobre isso, é muito fácil encontrar informação online. A Epic mesmo tem uma seção de learning, né, de aprendizado, que é totalmente gratuita, tem cursos lá sobre produção virtual. Você pode ir no blog, tem documentos, tem 2 booklets, são 2 livros sobre produção virtual gigantes, que você pode baixar de graça, e eles têm entrevistas com as pessoas que trabalham na ALM, trabalham na Pixelmondo, várias empresas, comentando sobre o processo, tanto no nível técnico quanto no nível de direção, como é trabalhar com essa tecnologia. Então, o conhecimento ele está ainda disponível. Eu acho que a gente não chegou no momento do mercado que as empresas estão guardando as coisas, porque é uma coisa específica da ILM, uma coisa específica da Pixelmondo. A gente não está nesse momento ainda, o que é ótimo, porque para quem quer aprender agora é o momento certo para pular na piscina. E na questão de acessibilidade de hardware, desculpa, cada dia que passa fica mais acessível a tecnologia. É muito caro para o Brasil ainda? Mas ontem, por exemplo, na NAB, a HTC anunciou o Vive Morse, que é um sistema de tracking com 3 câmeras, utilizando o tracking do óculos de realidade virtual deles.
É um pouco caro, mas você já tem um sistema de tracking incrível que você pode fazer produção virtual na sua garagem, se você quiser. Então, tá ficando mais acessível tanto o conhecimento quanto a parte de hardware, né? Eu acho que... desculpa. Não, termina. Eu vou adicionar depois. Não, eu ia falar que na questão de como incentivar as pessoas a trabalharem com isso, como é que deve ser, como que a gente deve mover a indústria nessa direção, eu acho que está naturalmente nessa direção. Quanto mais acessível outras ferramentas no ecossistema de produção virtual ficam, por exemplo, Blender é uma ferramenta incrível de modelagem, renderização, texturização gratuita. A Epic tem Megascan e tem o Quixel Mixer, então você pode utilizar essas ferramentas nas suas cenas, a gente usa o tempo todo. Então, quanto mais essas ferramentas ficam acessíveis no ecossistema, mais fácil é para você gradativamente migrando para algo mais complexo. Produção virtual não é tão complicada. Se você sabe usar Unreal, e você pode aprender Unreal assistindo os cursos no site da Epic, fazer a transição da mentalidade, essa é uma game engine, eu estou usando essa game engine para contar histórias, é uma transição muito tranquila. A limitação técnica não é tão complicado assim, porque todo o conhecimento que você vai encontrar na internet já, de pessoas que fazem vídeo no YouTube sobre jogos, vai ser aplicado para produção virtual. É só realmente mudar um pouquinho a visão. Eu estou usando uma ferramenta de games para fazer uma coisa que não é realmente games, entendeu? O mercado brasileiro... Precisa ser programador, Thiago? Acho que tem muita gente que deve estar com essa pergunta assim, mas Game End, meu Deus, preciso saber programação, C++, ferrou. Eu não sei programação nenhuma, estou aprendendo agora. Então, eu sou um bom exemplo sobre isso. Eu sei nada de programação, estou aprendendo nesse exato momento. Eu acho que o mercado brasileiro tem um potencial incrível. Não só tem os melhores artistas do mundo, com certeza, teria como comparar, Grassetti, vários artistas incríveis. Então, o mercado brasileiro... A cultura brasileira, ela fomenta a arte de uma forma muito diferente do que é fora do Brasil. Quando a gente mora fora do Brasil, que a gente vê essa diferença cultural e como as pessoas são apaixonadas por arte no Brasil. Então, o potencial já existe. Realmente, nas empresas de jogos, tem várias. Se alguém tiver nessas empresas e quiser criar um departamento de pesquisa, um departamento de produção virtual para poder fazer uma experimentação, esse é o tipo de coisa que vai motivar a indústria nacional, né? E foi o que o Paulo falou. A Globo e outros canais de TV, né, broadcasting, eles já estão envolvidos nesse segmento também. Eles também estão fomentando no segmento deles, né, de live broadcasting, essa tecnologia. A tendência é ficar cada vez mais acessível. E nunca foi tão barato. A pessoa compra um iPhone ou compra um outro celular de outra marca que tem um tracking facial, você faz uma animação. Então, é um momento muito empolgante do mundo de 3D, né, para qualquer pessoa que está começando. Eu lembro quando eu comecei, eu ficava tipo assim, cara, não sei fazer tracking, nunca vou poder fazer um personagem, não sei fazer rig. Hoje em dia não precisa, tem tudo na disposição. Então eu acho que a facilidade de contar histórias pode ser o que talvez motive a indústria brasileira, né? E Paulo, para a gente encerrar, você ia... Não, um ponto que eu ia adicionar, acho que a gente hoje tem problemas de acessibilidade de hardware, mas são problemas pontuais, assim, a pandemia causou problemas aí de escassez de hardware. Aqui no Brasil, especificamente, a gente sofre, obviamente, pressão do câmbio para comprar esse tipo de coisa, mas não coloca o hardware como gatekeeping, como algo que vai bloquear as pessoas de terem acesso a essa tecnologia, porque as tecnologias novas, naturalmente, elas vão chegar, elas vão necessitar de hardwares mais caros no início. Mas, pela regra geral das coisas, é natural que você ao longo do tempo, você vai dar mais acesso a cada vez mais tipos diferentes de hardware e hardwares mais baratos. Isso é a tendência natural da tecnologia. À medida que o tempo passa, a tecnologia vai ficando cada vez mais barata, cada vez mais acessível. Entrar nesse trem agora, nesse vagão agora, é um timing excelente, porque como o Thiago falou, hoje tá todo mundo meio, e aí eu vou jogar o pessoal de VFX um pouco na fogueira, tá todo mundo meio perdido em tiroteio mesmo. Assim, é Unreal agora e tá todo mundo, meu irmão, me ajuda aqui, vamos se juntar, porque senão a gente não vai entregar esse negócio, não. Mas assim, daqui a pouco o mercado vai se consolidar e essas empresas vão começar a desenvolver as tecnologias próprias e vão fechar as tecnologias para eles, né? Que é um processo natural. Então, o timing de entrar é agora, sabe? De aprender e começar a estudar isso é agora. Agora é o momento mesmo. Fantástico, gente. Super obrigado. Eu acho que com essa mensagem também eu reforço
o que o Paulo, se a turma, se você está se sentindo perdido também, a documentação está extensa, liga para um estúdio de games que ele te ajuda. E aí, com isso, eu fecho aqui o nosso bate-papo. Super obrigado, Paulo, Thiago, e seguimos aí com a programação do Fast Campus. Excelente papo.